perseguidos, ele já era perseguido, né? E nós, como descendentes da Gomeia, continua essa perseguição, né? Até hoje, né? Às vezes somos excluídos, às vezes até perseguidos, e muitas vezes até ditos como não iniciados, né? Mas que não vem ao caso aqui agora. Mas tudo isso faz com que a gente alimente essa memória viva e continue pensando: Pai Joãozinho da Gomeia está vivo nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Já pessoas tão ilustres, como foi colocado, eu sou do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista e trago parabéns em nome da professora Cláudia Barcelos, diretora do museu, para o evento. Como vários de vocês devem saber, eu sou o tal do menino maluco que está escavando o terreiro de Joãozinho da Gomeia, que saiu aí em vários jornais. E agradecendo ao CIAP, eu estou aqui para falar um pouquinho do que a gente tem feito dentro da Gomeia, do que a gente tem escavado, trabalhado dentro de arqueologia, dentro desse estudo do passado, e como que essa memória ela pode ser utilizada para combate à intolerância religiosa e o resgate da própria memória dos cruzados. Tá? Primeiro, só para a gente entender, afinal de contas, o que é arqueologia. A arqueologia é uma ciência, prima da história, prima de outras ciências sociais, que se estuda o passado. Como o próprio nome dela diz, é a ciência que estuda o passado. Em especial, toda e qualquer manifestação que o homem tenha feito nesse pretérito, nesse passado, mas que ele tenha deixado resquícios materiais. Ao contrário do historiador que pode lidar com uma fonte, às vezes, escrita ou de uma imagem, nós arqueólogos trabalhamos exclusivamente com cultura material, objetos cerâmicos, vidros e outras coisas que nós vamos ver aqui. A arqueologia, agora que eu faço parte do Instituto de História, uma arqueologia dos candomblés antigos do Rio de Janeiro. Não é só uma arqueologia do terreiro de Joãozinho ou de terreiros que tenham sido abandonados ou tenham mudado. Não é só uma arqueologia de candomblé, é uma arqueologia para Umbanda. Ou seja, uma arqueologia que visa preservar e trazer à memória todos os cultos de matriz afro. Então, por que essa arqueologia do candomblé? Porque é uma forma da gente demonstrar que o culto nunca esteve, nunca estará subalternizado, nunca estará colocado abaixo de outros cultos. Que o candomblé é uma religião que deve e será sempre respeitada dentro das religiões que compõem a matriz religiosa brasileira. É uma forma... na execução do plano. Primeiro, dificuldades financeiras com relação aos cortes orçamentários. Então, a gente viveu aí, né, entre 2013 e 2015, um período de transição de governo, né, do primeiro e segundo governo Dilma, um período de enrijecimento das contas públicas, um período de cortes orçamentários, né? Então foi um período difícil para o governo federal, principalmente no que tange às políticas sociais. Todo mundo sabe que o contexto é de cortes. Então, isso teve reflexo na execução das metas. A CEPIR mesmo tinha 10 metas no plano e só conseguiu executar uma, as demais estão em andamento. A outra dificuldade, resistência institucional da implementação de ações afirmativas. Porque a gente sabe que a nossa luta ela é para além, né, de disputar orçamento, para além de disputar corações e mentes do governo federal, a gente tem que disputar com uma estrutura que é racista, né? O Estado, ele é racista, infelizmente, a gente tem que assumir isso aqui.
E felizmente a gente está aqui para lutar contra isso. Enfim, então, um dos obstáculos foi enfrentar o racismo institucional, fazer com que algumas cabecinhas de gestores de Brasília entendessem, né, que não pode se dar ao luxo de negar determinadas ações e políticas para a população negra. Outra dificuldade enfrentada foi a ausência de normativas legais condutoras de ações orientadas aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Eu citei aqui no início uma série, né, de normativas legais de conquistas do movimento negro para dentro do Estado, mas ainda é muito pouco que a gente tem de instrumento legal com relação especificamente aos povos de terreiro, aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Isso faz com que a gente tenha não pouca capacidade, mas uma capacidade reduzida de pressão também com relação aos outros órgãos do governo federal. Então, como é que a gente pressiona? A gente pressiona a partir da pressão e a base que os movimentos sociais fazem, e a gente pressiona também a partir de instrumentos normativos, falando, olha, você tem que cumprir isso aqui, né? Isso aqui é lei. Então, essa ausência de instrumentos legais também dificulta a disputa com o governo. Durante muito tempo da minha vida, por eu ter sido iniciada enquanto criança, o sistema, a sociedade, ela nos obriga, né, a não nos mostrarmos, a não nos assumirmos. E para a criança é muito difícil você entender como caminhar nessa estrada onde tudo é feio, onde tudo é errado, onde você tem o diabo no corpo, onde você é um negativo. Então, durante muito tempo, eu fiquei afastada do caminho de Orixá. Pedi ao meu Orixá que ele, se de verdade eu tivesse que seguir esse caminho, que ele me mostrasse que existia vida feliz neste caminho. E que as pessoas não precisavam se esconder, não precisavam se omitir por serem religiosas do candomblé, da Umbanda, seja lá quem quer que fosse dentro dessa nação chamada matriz africana. E o meu orixá, eu digo para ele, que ele é um cara muito maneiro comigo, porque ele tem muita paciência, ele sabe de verdade dar o tempo que o tempo precisa ter. E ele me deu esse tempo, e desde que ele me deu esse tempo, que não foi pouco que ele esperou, tem exatos 4 anos que eu voltei para Caminho de Orixá, mas voltei de cabeça erguida, voltei sem ter que me esconder, voltei sem ter que me ocultar, e voltei sem medo de assumir a minha identidade religiosa. Hoje eu estou superintendente, o sistema não mudou, continua racista, as dificuldades continuam impressas na sociedade para quem assume a identidade religiosa. Sou uma ativista do movimento de mulheres negras do estado do Rio de Janeiro, sou uma ativista partidária no setorial que representa o movimento negro desse partido, ainda muito embrionário, mas eu estou lá para não deixar a peteca cair, embora que as setas venham e tentem me atingir, mas eu sou guerreiro e estou de pé. Então, hoje, à frente da superintendência, eu queria pedir para, quando eu vinha para cá, Elias falava da preocupação do que a gente tem vivido hoje em relação aos ataques às casas, né, de religião de matriz africana. Muito desses ataques, infelizmente, se dá por conta desse caráter social que as casas mantêm. A casa de axé, ela não tem porta fechada. Se você bate ali na porta precisando, a primeira coisa que se faz é abrir esse portão para receber essa vida, para tentar dar uma solução, dar um caminho. E muitas das vezes você está abrindo a porta para o perigo. Muitas das vezes você está botando para dentro da sua casa um problema que vai tirar a sua paz. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, está lá escrito: constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Qual é a parte do que está ali que nós, seguidores de religião de matriz africana, não exercitamos na nossa casa? Pela Constituição, que é a lei magna do país, as casas de matriz africana, elas são legítimas ao funcionamento, são acolhidas como bem imaterial brasileiro, porque está garantido na lei máxima do país que nós tenhamos o direito de professar a nossa fé. Isso eu peguei esse artigo, mas lá no artigo 5º fala do direito de ir e vir, fala da liberdade que o povo brasileiro, que o ser humano tem garantido a partir do que se entende como direito humano. Então, assim, se a lei máxima do país, que é a Constituição Federal, ela já delega liberdade para que nós, professadores dessa fé, tenhamos liberdade ao agir, por que será que a gente ainda sofre intolerância? Porque a intolerância é um crime atual. Eu chamo de crime. Eu não considero intolerância. Eu não quero ser tolerada. Eu quero ser respeitada. Porque eu tenho direito de ir e vir. Eu sou livre para isso. Então, eu não preciso de que me tolerem. Eu quero que me respeitem. Se a lei máxima já me garante isso, por que eu ainda tenho que pedir permissão para exercitar? O que a gente entende? O que é política pública? Primeiro, política pública é tudo aquilo que a gente entende que vai definir ou melhorar ou contribuir para a melhoria de determinado grupo. Esse grupo está onde? Dentro do conceito de sociedade. Então, considerando povos tradicionais, comunidades mais africanas, representa um grupo que está situado dentro do conceito de sociedade. Então, precisa, sim, de executar e implementar política pública para esse grupo, que não é um grupo pequeno, e que a gente precisa de atender com respaldo legal. Eu só não comungo com a Fernanda em relação a ter mais instrumentos legais.